Olá, gente! Esse é o nosso curso EA 202, Engenharia de Software, Teoria e Prática. Gente, boa tarde a todos. É um prazer estar com você mais uma vez para mais uma aula nesta tarde de hoje. Gente, na nossa aula de hoje, nós vamos ver mais um tema um pouquinho diferente. Nós vamos falar hoje com vocês sobre engenharia de requisitos. Vamos tentar entender um pouquinho qual que é o tópico da nossa aula de hoje. Vamos tentar entender, gente. Observe, nós falamos nas aulas passadas que desenvolver software passou a ser uma coisa um pouquinho diferente, não é? Nós falamos para vocês que desenvolver software passou a ser, depois de um tempo, as pessoas começaram a desenvolver software não mais usando aquele processo incremental, as pessoas começaram a fazer software fazendo reuso de alguma certa forma, tentando compor software a partir de partes pré-prontas. Mas nós falamos também que em algumas situações não dá para fazer isso, porque a gente precisa desenvolver de fato o software, não é? Então, de alguma forma, a gente vai precisar fazer o processo de desenvolvimento, não é? Então, precisaremos aqui agora fazer esse desenvolvimento. Então, de alguma forma, vamos ter que usar daquelas técnicas, não é? Então, precisamos conhecer como que essas técnicas funcionam, tá certo? Então, vamos aqui falar um pouquinho dessas técnicas, tá? Porque, como nós dissemos, apesar dessas técnicas elas não serem mais aquelas técnicas que a gente recomenda para serem usadas de maneira generalizada em todas as situações, nós vamos ver que em alguns casos elas são importantes. Nós vamos ver que para alguns tipos de software elas ainda são necessárias e portanto, precisamos conhecê-las, precisamos adotá-las, tá certo? E então vamos falar delas aqui, tá certo? Nós já vimos também, né, nas aulas passadas, que existe um processo de desenvolvimento e que esse processo de desenvolvimento ele envolve uma sequência de fases, não é? E nós vimos que a primeira dessas fases, ela passa exatamente por esse processo que nós estamos falando aqui, que é a engenharia de requisitos, não é? Então vamos tentar entender e estudar um pouquinho na nossa aula de hoje o que é essa engenharia de requisitos. Como que essa engenharia de requisitos ela acontece e quais que são as etapas, quais que são os processos, quais que são as atividades necessárias dentro da engenharia de requisitos que a gente precisa realizar, tá certo? Então esse é o objetivo aqui da nossa aula de hoje, entender um pouquinho melhor o que é esse processo de engenharia de requisitos e o que a gente precisa fazer na engenharia de requisitos quando a gente precisa realizar essa engenharia de requisitos, tá certo? Então vamos estudar a engenharia de requisitos e entender melhor o que isso significa, tá certo? Bom, o que é engenharia de requisitos? Nós já falamos então que em sistemas de pequeno e médio porte
os requisitos eles são descobertos de maneira incremental, não é? Eles são descobertos à medida em que a gente vai, então, fazendo pequenos incrementos nesse nosso sistema, tá certo? A cada nova versão que a gente vai criando, não é isso? E a gente vai, então, criando novas versões e interagindo com o cliente, a gente vai incrementando esse nosso sistema. E falamos também que em sistemas de grande porte, esse processo é um pouco diferente. A gente pode ter que demandar um processo de descoberta e de formalização dos requisitos para o sistema. Então, nós vamos ter uma fase anterior ao próprio processo do início do desenvolvimento do sistema, que a gente chama de engenharia de requisitos. E essa fase inicial é o processo de descobrir as necessidades que um cliente tem para o sistema que vai ser desenvolvido e quais são as restrições sob as quais esse sistema deve operar, tá certo? E aí esse processo, então, ele é chamado de processo de engenharia de requisitos, tá? A gente vai investigar o que esse sistema vai precisar ter e existem métodos, existem técnicas para a gente poder analisar esse sistema que a gente está tentando desenvolver e tentar diagnosticar o que esse sistema precisa ter, tá certo? Então, observem que assim, a engenharia de requisitos ela tanto pode servir para sistemas de pequeno e médio porte, né, quando a gente está tentando diagnosticar aí, o que esse sistema vai precisar ter, né, dos pequenos incrementos que ele vai ter, ou para sistemas de grande porte, o que ele precisa ter também, tá certo? Quer dizer, os métodos são semelhantes, a diferença só vai acontecer se ele vai acontecer num sistema de grande porte ou num sistema de pequeno e médio porte, mas o processo é esse processo de engenharia de requisitos, tá certo? Legal. E o que são esses tais de requisitos? Tá? Esses requisitos são abstrações. Desde abstrações de alto nível para o que o sistema deve fazer, até especificações de funções matemáticas detalhadas que devem reger o comportamento do sistema. Tá certo? A gente tem que entender o que esse sistema vai fazer. Certo? Quer dizer, a gente está falando de um sistema computacional que a gente vai construir. A ideia é que esse sistema computacional tem um propósito. Quando você constrói um sistema computacional, você não faz um sistema computacional para nada, né? Esse sistema computacional ele está sendo construído para uma determinada finalidade, tá certo? E a pergunta é, para que vai servir esse sistema computacional? E a gente tem que dizer para que ele serve, não é? Então, a gente tem que dizer para que ele serve, tá certo? E isso é que é o requisito, tá certo? Mas, professor, não entendi ainda direito qual que é a finalidade. Por que eu preciso especificar esse requisito? Qual que é a finalidade de eu especificar um requisito? Né?
Vamos tentar entender, né? Especificar um requisito pode servir para duas coisas, tá certo? Especificar um requisito pode servir, por exemplo, para servir como base para ser uma proposta de um contrato numa competição com outros desenvolvedores, por exemplo, tá certo? Então eu estou colocando um requisito, eu preciso especificar um requisito porque eu estou querendo fazer uma licitação para a construção desse meu sistema, eu estou querendo, por exemplo, fazer uma licitação pública para a construção desse meu sistema, e aí eu preciso especificar como o sistema deve ser para que várias empresas possam estar concorrendo para construir esse sistema, tá certo? E aí, nesse caso, essa especificação deve ser o mais abstrato possível para evitar um compromisso que resulte um problema no futuro, tá certo? Ou então é o contrário, né? Eu tenho que especificar algo que vai ser a base para um contrato com um cliente no futuro, ou seja, eu quero especificar algo que depois lá na frente eu quero verificar se aquilo lá foi construído. Vocês percebem a diferença que tem entre essas duas especificações de requisitos? Né? Eu posso estar construindo um certo conjunto de requisitos porque eu tenho que colocar um requisito que vai ter várias empresas que vão disputar para poder estar construindo aquele sistema, tá certo? Ou eu posso estar construindo um requisito porque eu quero que alguém vá lá e construa aquele software e eu quero depois verificar se ele construiu correto aquele software para eu verificar se ele fez corretamente. Tá certo? Então, nesse caso, eu vou querer o contrário. Eu vou querer fazer com que ele seja bem detalhado, para que quando a pessoa entregar o sistema, eu consiga validar ele para verificar se ele fez o sistema da maneira com que eu precisar. Tá certo? Então, existe uma espécie de um trade-off entre esses dois tipos de especificação. Né? No primeiro caso, eu posso estar especificando alguma coisa, né? Alguma coisa que eu estou especificando algo porque eu não quero me comprometer a fazer algo que depois eu não sei direito se eu vou conseguir cumprir. Vocês percebem a diferença? Quer dizer, eu estou especificando algo que eu vou ter que fazer, mas eu estou prometendo fazer, mas eu estou prometendo, mas eu não posso colocar, não posso prometer muito, porque eu não sei direito ainda se eu vou conseguir fazer aquilo lá. Tá certo? Se eu prometer demais, eu corro o risco de ter que fazer aquele negócio e eu não sei direito se eu vou conseguir fazer.
tá certo? Então eu estou numa concorrência ali e eu corro risco. Se eu especificar algo, como é que chama? Se eu especificar algo ali que eu estou prometendo algo que eu... Olha, estou dizendo que eu estou fazendo isso daqui, né? E aí depois eu não consigo fazer, tá certo? Eu vou ter que fazer, tá certo? Então, se eu na minha especificação eu especificar aquilo lá bem vago, eu falo assim, não, mas eu fiz, tá certo? Então eu vou querer especificar o mais vago possível para poder dizer, não, aquilo lá eu fiz, tá certo? Então, nesse tipo de especificação, eu vou tentar especificar aquilo mais vago possível. Por quê? Porque qualquer coisa que eu fizer, eu posso dizer assim, olha, eu cumpri a especificação. Né? Mas aí o que vai acontecer? Os meus concorrentes vão querer especificar algo mais detalhado. Então, aquele concorrente que especificar mais detalhadamente é que vai ganhar a concorrência. Vocês percebem como é que a coisa é complicada? Né? Então, vamos imaginar como é que a coisa funciona. Né? Eu estou participando de uma concorrência. Então, eu vou lá e estou participando de uma concorrência e eu lanço uma especificação, tá certo? Eu jogo a minha especificação, meu concorrente joga uma especificação também, não é? Nós estamos concorrendo para ver quem é que vai ganhar um contrato, tá certo? Eu coloquei lá que o meu software vai fazer uma determinada coisa e o meu concorrente colocou lá que o software dele vai fazer uma coisa que eu coloquei que o meu vai fazer mais coisa que o dele. Tá certo? Nesse caso eu posso ganhar concorrência porque eu coloquei mais coisa. Só que eu vou ter que implementar mais coisa também. Tá certo? Então nesse caso, se a gente colocou o mesmo preço, eu vou ter mais trabalho. Tá certo? Então, se eu tivesse sido mais abstrato, colocado menos coisa, teria sido melhor para mim. Não é? Ele colocou menos coisa, perdeu a concorrência. Tá certo? Por outro lado, eu coloquei mais coisa, fui mais detalhado, ganhei a concorrência, mas vou ter mais trabalho também. Tá certo? Vocês percebem como a coisa é complexa? Né? Então, tem esse trade-off. Tá certo? Então, num processo de concorrência, a gente vai tentar ser menos detalhista, né? Para tentar se comprometer menos, não é? Mas você pode perder também a concorrência porque você colocou menos informação para tentar se comprometer menos, mas também você corre o risco de perder a concorrência porque colocou menos informação, tá certo? Por outro lado, quanto mais informação você colocar, mais informação você tem depois para poder fazer com que aquele contrato seja validado, tá certo? E depois tem o outro lado da moeda, né? Você vai querer que aquela informação seja detalhada o suficiente para você poder validar depois no instante da entrega. Quando você constrói o software de fato, né, você vai querer que aquilo lá tenha informação necessária para você poder verificar se aquilo lá de fato foi construído. Tá certo? Então,
Por isso que existem esses dois lados aí, esses dois propósitos aí do requisito, tá certo? Por um lado, você vai querer que ele seja o mais abstrato possível para você se comprometer o mínimo possível com o que você tem que fazer. Por outro lado, ele deve ser o mais detalhado possível para que você possa validar o máximo possível o que você está entregando do software quando ele estiver pronto. Tá certo? Então, são os dois propósitos aí que o requisito ele visa cumprir. Tá certo? Legal? Tudo bem? Bom, existem dois tipos de requisitos. Na verdade, são duas perspectivas que a gente tem que levar em consideração em relação aos requisitos. Né? É como se você olhasse esses requisitos sobre duas óticas diferentes. Sob a perspectiva do usuário e sob a perspectiva do sistema em si. Né? E aí a gente vai chamar esse requisito de requisito do usuário ou requisito do sistema. Tá certo? Os requisitos do usuário são aqueles que são vistos sobre uma ótica, sobre uma perspectiva das necessidades do usuário. Então, são uma descrição das necessidades que o usuário, ou seja, o cliente, tem em si. Ou seja, quais são as necessidades que o usuário, o cliente, visa contemplar com o software que vai ser desenvolvido. Ou seja, qual que é a finalidade para o qual o software deve existir. Né? Para que o cliente precisa daquele software? Qual que é a razão da existência daquele software? Qual que é a finalidade que aquele software existe? Tá certo? Então você tem que pensar do ponto de vista da existência do software, para que ele serve. Tá? Já o requisito do sistema tem a ver com a funcionalidade e as restrições a serem atendidas do ponto de vista do sistema. Né? Ou seja, do ponto de vista do sistema, o que eu preciso saber para que o sistema possa funcionar. Tá certo? Então, se vocês pararem para pensar, as duas coisas estão interconectadas. Porque os requisitos do sistema e os requisitos do usuário, no final das coisas, estão interconectados. Tá certo? Só que são duas perspectivas diferentes. Tá certo? Quando eu falo dos requisitos do usuário, eu estou pensando no usuário. E quando eu falo dos requisitos do sistema, eu estou pensando no sistema. Tá certo? Mas isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente avançar um pouquinho mais aqui na frente. Eu vou dar alguns exemplos que vão facilitar um pouco mais a nossa compreensão. Tá certo? Vamos seguir um pouco aqui adiante, que a gente vai entender melhor a diferença que existe entre esses dois. Tá certo? Vamos lá. Bom, do ponto de vista dos requisitos do usuário, vamos pensar nos requisitos do usuário. Né? A descoberta dos requisitos do usuário pode envolver uma etapa de análise do negócio do usuário. Então a gente tem que pensar que o usuário ele envolve normalmente um negócio. Né? A gente normalmente associa
o usuário com um negócio, né? Não necessariamente precisa existir um negócio, mas normalmente a gente faz essa associação do usuário com um negócio, né? A gente pode imaginar até que esse negócio pode ser um entretenimento, certo? Já, o negócio do usuário é ele se entreter, tá? Mas não deixa de ser um negócio, tá certo? Então vamos falar sempre que existe um negócio, tá? E a gente vai então ter que fazer uma análise desse negócio do usuário, aonde se pretende que a inserção de um sistema possa trazer uma melhoria do negócio em si, né? Então vamos imaginar aí que o negócio do usuário vamos imaginar, por exemplo, o usuário aí é um comerciante, tá certo? E ele tem um negócio aí que é um comércio aí, uma pequena venda, tá certo? E ele está usando esse sistema aí para dar apoio a essa pequena venda. E aí, de alguma forma, a gente tem que entender para que ele vai tentar usar esse sistema e vamos tentar, então, entender como que ele estaria usando esse sistema dentro da pequena venda dele para tentar entender como que esse sistema pode dar o melhor apoio possível para ele nessa pequena venda, tá certo? Ele pode ser, por exemplo, sei lá, o dono de uma padaria, então vamos tentar entender como que esse sistema seria usado dentro da padaria dele ali para dar suporte ao negócio dele, da padaria dele. Ou ele é sei lá, um dentista, ou é sei lá, um vendedor de comércio eletrônico, sei lá, podemos imaginar vários tipos de negócios diferentes aonde o sistema que nós estamos falando é um sistema que vai dar um apoio a um negócio qualquer, tá certo? É como eu estou falando, sempre nós estamos imaginando que esse sistema que nós estamos desenvolvendo é um sistema que está dando apoio a um negócio, tá? Não, é como eu falei, não é sempre que um sistema dá apoio a um negócio, mas na cabeça dos desenvolvedores, toda vez que existe um sistema, esse sistema está sendo usado para dar apoio a um negócio. Tá? É assim que funciona na cabeça aí dos desenvolvedores. Tá certo? E é até interessante porque na cabeça aqui dos desenvolvedores, né, existe até uma profissão, né, que é a chamada aí de análise de OIM. Não sei se vocês já ouviram falar dessa profissão. Análise de OIM significa análise de organização e métodos. Não sei se vocês já ouviram falar, existe essa profissão, né? E o que é o analista de OIM, né? Existe essa profissão de fato. O analista de OIM, o analista de organização e métodos, é o indivíduo que ele fica observando como que as pessoas trabalham. E ele fica ali olhando as pessoas trabalhando no dia a dia e ele fica tentando analisar o trabalho das pessoas para tentar tornar esse trabalho mais produtivo, tá certo? Então, essa profissão da análise de OIM é uma profissão de analisar os processos organizacionais de uma empresa. Então, se eu sou um analista de OIM, eu vou analisar os processos organizacionais de uma empresa e vou tentar melhorar esses processos organizacionais. Eu vou tentar detectar, por exemplo, se existe
falhas nos processos organizacionais, por exemplo, pessoas que estão gastando tempo de maneira indevida nos seus processos organizacionais, por exemplo, perdendo tempo, fazendo coisas que não estão sendo produtivas, ou gastando tempo demais em coisas que não estão produzindo, não estão rendendo bem o tempo, ou estão gastando tempo em coisas que não são necessárias, tá certo? E vou tentar melhorar esses processos organizacionais, tá certo? Então, uma maneira de fazer isso de alguma forma, usando um sistema computacional de suporte que me permita diagnosticar falhas no processo organizacional, né? Então, um analista de OIM, por exemplo, pode detectar que existe falhas no processo organizacional, por exemplo, e dizer, olha, que bobagem, né? Todo aquele processo lá tem alguém ali no meio que pega uma informação e repassa essa informação, fica circulando lá à toa, porque não serve para nada, tá certo? E aí você pode detectar isso e, por exemplo, criar um novo processo organizacional mais eficiente, por exemplo, e fazer a empresa ser mais produtiva, tá certo? É uma coisa que um analista de OIM pode detectar e eventualmente fazer com que a empresa seja mais produtiva, tá certo? E evitar, por exemplo, de fazer com que você gaste tempo e dinheiro fazendo as pessoas perderem tempo de guardar informação ou de fazer pessoas perderem tempo guardando informação que não serve para nada e fazendo trabalho que não serve para nada, tá certo? Por incrível que pareça, existem muitas empresas que fazem isso. As pessoas guardam informação, fazem coisas que não servem para absolutamente nada. Tá certo? É lamentável, mas acontece, né? Às vezes você é obrigado a preencher formulários e preencher fichas e fazer um monte de coisa que simplesmente não tem finalidade nenhuma, a não ser porque alguém inventou que precisava fazer aquilo lá, criou-se um procedimento, as pessoas seguem o procedimento porque alguém fez que precisava ser feito daquela maneira, e as pessoas seguem aquilo porque sempre foi assim, e as pessoas vão fazendo daquele jeito porque ninguém inventou um jeito melhor, tá certo? E por isso é que precisa ter esse procedimento de análise de organização e métodos para você entender o processo, entender por que o processo é falho e corrigir, né? Tornar esse processo um processo mais eficiente, mais produtivo, tá certo? E aí existe todo um processo de modelagem de negócios em que você consegue então modelar o seu negócio, né? E existem então ferramentas de modelagem para dar suporte à análise de organização de OIM, que para nós é interessante porque elas são úteis para o levantamento dos requisitos de usuário, né? Então, para nós aqui em engenharia de software, nós podemos nos beneficiar dessas ferramentas que são úteis em análise de organização e métodos para levantar os requisitos do usuário e usar essas ferramentas. Normalmente são diagramas, são algumas ferramentas que podem estar sendo utilizadas aqui para a gente poder fazer o levantamento desses processos de negócios, e usando esses processos de negócios a gente então
ser capaz de compreender como é que é o negócio, modelar esse processo de negócios e, a partir desse modelo, a gente conseguir, então, fazer a especificação do processo de negócios e, com ele, fazer a especificação de requisitos do sistema, né? Então, é uma estratégia que a gente tem aí para fazer essa especificação, tá? Bom, então, isso aqui nós estamos falando do ponto de vista dos requisitos do usuário, tá? E do ponto de vista do sistema, né? Nós estávamos falando aqui do ponto de vista do usuário, nós estamos tentando entender o negócio do usuário, tá? E agora do ponto de vista do sistema, né? Existem dois tipos de requisitos do ponto de vista do sistema. Os chamados requisitos não funcionais e os requisitos funcionais. Qual que é a diferença que existe entre eles, né? Os requisitos não funcionais são requisitos que devem descrever restrições conhecidas acerca do sistema que a gente está querendo desenvolver, bem como definir atributos desejáveis que a gente quer ter para o sistema, né? Mas que não tem nada a ver com as funções do sistema, por isso que chama requisitos não funcionais, né? Então a gente tem que entender que os requisitos não funcionais a gente pode entender como o que o sistema deve ser ou ter, né? São as características dos atributos do sistema. Já os requisitos funcionais devem descrever o que o sistema deve fazer, ou seja, o que o sistema faz. São, então, as características funcionais do sistema, tá? Vocês percebem a diferença, gente? Os requisitos não funcionais é o que o sistema deve ser ou ter. E os requisitos funcionais têm a ver com aquilo que o sistema faz, tá? São as características funcionais, tá certo? Não funcionais têm a ver com o que o sistema é ou tem. E funcionais é o que o sistema faz. Parece simples, né, gente? Mas na hora da gente descrever isso, dá um nó na cabeça das pessoas. Toda vez que a gente começa a fazer a parte prática, e as pessoas têm que sentar e pensar em requisitos funcionais e não funcionais, parece óbvio que, né, quando eu falo assim, não, tem os não funcionais, que são aqueles que o sistema é ou tem, e os funcionais é que o sistema faz. Tranquilo, né? Parece perfeito. Mas a hora que você tem que sentar e escrever, dá um nó na cabeça das pessoas, fica difícil, né? Então tem essa tabelinha aqui que ajuda a gente a pensar, pelo menos nos não funcionais, tá certo? Vamos tentar entender alguns dos requisitos não funcionais, porque a gente pensando nos não funcionais, depois os funcionais fica mais fácil da gente entender, né? Vamos olhar aqui alguns dos não funcionais para a gente entender depois os funcionais, porque os funcionais é mais fácil. Os não funcionais é que é mais difícil da gente entender, né? Então, olha, por exemplo, tem ali
vamos começar pelos requisitos é, de, de produto, né? Então, por exemplo, tem os requisitos, é, os requisitos de eficiência, né? Ah, o sistema ele deve ser rápido, ele deve ser, não deve ocupar muito espaço. Então você vai dizer assim, olha, ele deve ter no máximo não sei quantos kbytes, né, ou megabytes, tá certo? Então você pode especificar o tamanho máximo que ele deve ter, né? É, requisitos de usabilidade. Você pode, por exemplo, dizer, eu quero que ele seja operável a partir de um browser, por exemplo, ou eu quero que ele seja, que eu possa rodar ele tanto num smartphone quanto num computador comum, ou eu quero que ele possa rodar numa máquina Linux, numa máquina Windows, numa máquina Mac, tá certo? Então são requisitos, todos são requisitos não funcionais, tá certo? Tô querendo dizer aonde que eu posso querer rodar, né? Requisitos de dependabilidade, né? Então você pode dizer que ele pode ter ou não que depender de certas bibliotecas que você pode colocar. Requisitos de segurança, você pode dizer que ele tem que depender de certas bibliotecas de segurança, de certos tipos de senha, sei lá, tem que ser protegidos por password. Poderíamos estar colocando aí algum tipo de requisito de segurança. Tem que ter uma senha de 1024 bits, por exemplo. Poderia estar colocando aí isso como um requisito funcional, né? Requisitos organizacionais, né? Requisitos operacionais. Ele tem que funcionar 24 horas por dia, né? Requisitos ambientais, ele tem que estar funcionando numa máquina com, sei lá, com até 4 GB de memória, tá certo? Requisitos desenvolvimentais, eu tenho que desenvolver isso usando JavaScript, tá certo? Posso colocar outros requisitos aqui, né? Aí tem requisitos externos, requisitos regulatórios. Pode ter requisitos aí que tem que estar de acordo aí com certas legislações, alguns protocolos éticos, tá certo? Pode ter requisitos aí de contabilidade, algumas legislações ambientais, sei lá, pode ter vários tipos de situações que podem estar sendo necessárias, que precisam ser atendidas, que podem estar funcionando como requisitos aqui nesses casos, tá certo? Então, são vários exemplos que poderiam estar funcionando como requisitos que precisariam estar sendo atendidos aqui, que a gente precisaria estar atendendo nesses casos aqui, se a gente quisesse colocar como requisitos não funcionais, tá certo? Poderíamos colocar outros tipos, né? Tem que funcionar num smartphone, quero que funcione só no computador, eu quero quer dizer, são todos os tipos de requisitos que não têm a ver com as funcionalidades
do meu sistema, tá certo? São requisitos que têm a ver com questões não funcionais, tá? São esses requisitos não funcionais. Tudo bem, gente? São requisitos não funcionais, tá? E os requisitos funcionais, né? São as funcionalidades do sistema, são os serviços que o sistema deve prover, como o mesmo deve reagir a diferentes tipos de entradas e como ele deve se comportar em situações particulares, né? Em algumas situações eles podem descrever o que o sistema não deve fazer, não é normalmente isso que a gente faz, mas isso pode também vir a ser uma funcionalidade, não é típico, mas também pode ser, tá? Dependem do tipo de software, do tipo de usuário que vai operar o sistema e do tipo de ambiente em que o software vai ser executado, tá? Podem ser descrições de alto nível para o que o sistema deve fazer ou descrever em detalhes como ele deve se comportar, tá certo? Essas são as funcionalidades do sistema, tá? Existem várias fases para você descrever como é que chama? Os requisitos, tá? A primeira fase para você explorar a engenharia de requisitos é o que a gente chama de elicitação de requisitos. Então a gente parte de uma situação em que a gente não conhece nada, tá certo? Então vou imaginar assim, olha, não sei nada, não conheço nada, eu preciso elicitar os requisitos. O que é elicitar os requisitos? É basicamente assim, eu vou começar a cavocar para tentar descobrir quais são esses requisitos. Isso que é elicitar os requisitos. É o processo por meio do qual se chega ao conhecimento dos requisitos, tanto requisitos do usuário quanto requisitos dos sistemas, tá certo? Então eu vou elicitar, tá? Eu vou cavocar e vou descobrir quais são esses requisitos, tá? É o primeiro passo dessa engenharia de requisitos. E aqui existem 3 grandes metodologias para a gente fazer essa elicitação de requisitos, né? São 3 grandes técnicas porque são as técnicas mais populares e mais comuns, né? A primeira delas é por meio de entrevistas, né? Então você vai entrevistar pessoas, né? Essas entrevistas elas podem ser individuais ou em grupos, com diferentes perspectivas a respeito do sistema, tá certo? A segunda delas é o que a gente chama aí de etnografia. É você observar em loco as pessoas trabalhando, né? Observar essas pessoas no seu habitat natural, realizando os seus processos de negócio e tentar modelar esses processos de negócio. E a terceira delas é o que a gente chama de histórias e cenários. Ou seja, você vai tentar, de alguma forma, elaborar diferentes descrições de interações entre pessoas usando o sistema. Você vai tentar imaginar as pessoas usando o sistema num determinado processo de negócios, ou seja, a pessoa usando ali o sistema,
e vai criar pequenas historinhas dela usando o sistema para poder tentar imaginar como que seria ela usando o sistema, né? E aí, então, essas são as 3 grandes metodologias que são usadas para você elicitar os requisitos, tá certo? Então, basicamente, é assim que funciona, né? Só que elicitar requisitos não é uma coisa fácil, né? Existem sérios problemas nesse processo de licitação de requisitos. E o maior dos problemas é que, na grande maioria das vezes, os interessados, né, os stakeholders, como a gente chama, eles não sabem exatamente o que eles querem, né? Apesar de serem eles que estão contratando o processo de desenvolvimento, na grande maioria das vezes, eles não sabem o que eles estão querendo, né? Eles querem o sistema, eles precisam do sistema, mas eles têm um sentimento bem vago do que eles querem. Então, muitas vezes esse processo é um processo meio que de descoberta, onde os stakeholders eles vão aprendendo junto com o desenvolvedor o que eles precisam. E é por isso que o processo incremental muitas vezes é um processo interessante, porque o desenvolvedor muitas vezes descobre junto com o stakeholder as necessidades do usuário, né? É um processo quase que de invenção. O stakeholder não sabia que aquilo lá era algo interessante para ele. E aí naquele momento ali, o desenvolvedor inventa alguma coisa que o stakeholder vê e ele fala, nossa, isso aqui pode ser bom para mim. E ele vê aquele negócio lá, aquilo lá parece ser interessante, e ele observa e fala, nossa, isso aqui parece legal, e funciona. Ele percebe que aquilo lá é útil, e ele percebe valor naquele processo, e aí ele percebe a utilidade daquele negócio ali para o uso que ele enxerga naquilo lá, né? Porque ele não sabe exatamente o que ele quer, né? Não é ele dizer assim, não, eu quero assim. Ele não consegue especificar dessa maneira, né? Os interessados, eles expressam os seus requisitos usando sua própria terminologia, que nem sempre é bem compreendida, né? Às vezes, diferentes interessados podem ter requisitos conflitantes. Os requisitos podem ser influenciados por fatores políticos ou organizacionais. Os requisitos podem mudar durante o desenvolvimento, ou seja, novos interessados podem aparecer durante o desenvolvimento. O negócio pode mudar as suas características. Então, assim, a coisa é bem complexa. É um negócio que não é trivial. O negócio pode mudar as suas características, tá certo? Bom, na especificação de requisitos, a formalização do conhecimento adquirido durante a licitação dos requisitos, a especificação dos requisitos, ela vai então ser o processo por meio do qual se faz a formalização do conhecimento adquirido durante a licitação dos requisitos em um documento que descreve esses requisitos. Então, vamos lá. Isso é importante, gente. Olha aqui, ó.
A gente fez a licitação, eu falei para vocês, na licitação a gente está cavocando para tentar descobrir quais são os requisitos, tá certo? Depois que eu cavoquei, eu elicitei e descobri quais são os requisitos, eu faço o quê? Eu especifico. O que é especificar? É eu formalizar, é eu escrever esses requisitos, é eu colocar em pedra quais são os requisitos. O que é isso? É especificar. E como que eu faço isso? Como que eu especifico os requisitos? Existem alguns formatos para fazer a especificação dos requisitos. Quais são os possíveis formatos de documentação? Formato mais simples que tem, linguagem natural. Tá certo? Então eu posso simplesmente escrever isso em texto. Tá certo? E aí eu vou ter uma especificação da seguinte maneira. Requisito 1, tá, escrevo ali isso em conjunto de texto. Requisito 2, tá, escrevo em texto. Requisito 3, escrevo em texto. Tá certo? É uma possível maneira de fazer a especificação. Segunda possível maneira de especificar os requisitos. Especificação estruturada. O que é especificação estruturada? Tabelas e formulários padronizados. Tá certo? Então, é uma maneira um pouco mais organizada da gente fazer uma especificação de requisitos. Então, ao invés de eu simplesmente ter os meus requisitos como um texto longo e comprido, aonde eu vou especificar os meus requisitos, eu vou ter esses meus requisitos tabelados e numerados. Então, eu vou ter a coisa mais organizada e vou ter uma tabelinha, né? Então, vou ter requisito 1, tá na tabela. Requisito 2, segundo item da tabela. Requisito 3, terceiro item da tabela. Tá certo? E o terceira maneira de fazer isso é por meio de casos de uso. Né? Casos de uso é a maneira mais organizada da gente estar fazendo a especificação de requisitos, que é por meio da descrição da interação entre diferentes usuários e o sistema, resultando na agregação de um valor. Tá certo? É interessante porque especificar requisitos na forma de casos de uso é uma das maneiras que a maioria das metodologias, dos métodos mais modernos, dos processos mais modernos, preconiza a especificação de casos de uso como sendo a maneira mais apropriada de se fazer a especificação de requisitos. Tá certo? Então, a grande maioria dos processos mais modernos usa a especificação de requisitos por meio de casos de uso. Tá? Então, nós vamos fazer uma demonstração aqui para vocês verem como é que funciona. Tá certo? Mas para a gente poder entender como funciona essa especificação por casos de uso, vamos tentar explicar para vocês antes o que é um caso de uso, tá? Porque como é que vocês vão entender, formalizar um caso de uso se não entende o que é um caso de uso, tá? Então vamos entender o que é um caso de uso, tá? O que é um caso de uso, gente? Um caso de uso é uma abstração de pequenas histórias narrativas envolvendo a interação entre um ou mais usuários, chamados de atores, e o sistema. A ideia é que esses casos de uso representem, por meio dessas pequenas histórias, as funcionalidades de um sistema. Né?
E aí existem dois tipos de casos de uso. Existem casos de usos de negócios e existem casos de uso de sistemas, tá certo? Então, os casos de uso de negócios, eles envolvem a interação entre atores sem o sistema. E a gente normalmente usa casos de uso de negócios na modelagem de negócios. E existem casos de usos de sistema quando você tem a interação entre os atores e o sistema. Tá certo? Então, vamos tentar entender, porque tem uma diferença entre eles. Tá? Então, casos de uso é o quê? É uma abstração de uma pequena história narrativa envolvendo a interação entre um ou mais usuários e o sistema. Ou um ou mais usuários dentro de um negócio. Tá certo? Se não tiver o sistema, é um caso de uso de negócio. Se eu tiver o sistema, é um caso de uso de sistemas. Tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil da gente entender. Vamos supor que eu estou falando, por exemplo, de um caso de uso de negócio. Tá? Eu poderia estar falando de um caso de uso de negócios, por exemplo, se eu estou falando de um recebimento de uma mercadoria. Né? Esse é um exemplo de um caso de uso de negócios. O que é um recebimento de uma mercadoria? Uma pessoa chega com uma mercadoria, ela chega com a mercadoria, você abre a porta da sua como é que chama? Da sua empresa, a pessoa entra como é que chama? Com o caminhão, ela entra com o caminhão dentro da sua empresa, ela descarrega a mercadoria, você faz a conferência da mercadoria, você assina ali o recibo da mercadoria, você guarda a mercadoria no lugar, você pega o recibo, guarda esse recibo dentro de um lugar que é adequado e a pessoa vai embora e você fecha a porta. Pronto, esse é um caso de uso do recebimento de mercadorias. Tá certo? Esse é um exemplo de um caso de uso de negócio. Tá? Outro exemplo de um caso de uso de negócio. Uma emissão de nota fiscal. Né? Então você efetua uma venda, você pega os dados da pessoa, você preenche a nota fiscal, você entrega uma primeira via da nota fiscal para o cliente e você guarda a segunda via da nota fiscal com você. Esse é um exemplo de um caso de uso de negócio. Né? Um exemplo de uma venda ao consumidor. Né? Então você pega o produto, você recebe o dinheiro, você entrega o produto e você guarda o dinheiro. Esse é um exemplo de um caso de uso de negócio. Enfim, um exemplo de uma manutenção, né? A pessoa entrega o produto, você entrega uma ficha para a pessoa, você encaminha o produto para o departamento de manutenção, a pessoa, quer dizer, tem um procedimento ali que tem que ser feito. Quer dizer, são exemplos de casos de uso de negócios. Todos esses casos de uso envolvem o quê? A interação de um certo grupo de pessoas seguindo um determinado protocolo, tá? O caso de uso de negócios envolve o quê? Uma descrição dessa interação e como que é o protocolo. Basicamente, isso é o caso de uso de negócio, certo? É a descrição de como que é essa interação, o que as pessoas fazem
e qual que é o procedimento, tá certo? Esse é o caso de uso de negócio, tá? A diferença entre o caso de uso de negócios e o caso de uso do sistema é que o caso de uso do sistema, ao contrário do caso de uso de negócios, tem um sistema ali no meio do caminho, tá? Então, no exemplo do caso de uso de sistema, não é só ali o negócio em si, tem um sistema ali no meio, tem um sistema em que a pessoa tem que interagir, tem que apertar um botão, ela tem que preencher alguma coisa, ela tem que interagir com um sistema, tá certo? Então, diferentemente de um caso de uso de negócio em que está simplesmente acontecendo um negócio e não tem sistema nenhum, quando eu tenho um caso de uso de sistema, eu tenho ali um sistema e as pessoas estão interagindo com o sistema, elas estão apertando botões, elas estão clicando no computador, elas estão clicando na interface gráfica do sistema. Então, eu tenho um sistema com o qual as pessoas estão interagindo, tá? Então, o caso de uso de sistema, ele é um pouquinho diferente do caso de uso de negócio. Porque no caso de uso de negócio, as pessoas estão negociando, elas estão simplesmente interagindo entre si. Não tem sistema ali no meio, né? Já no caso de uso de sistema, tem um sistema ali no meio e elas estão interagindo com o sistema, tá? Então é bem parecido, é bem sutil a diferença, mas ela é um pouquinho diferente, né? No caso do caso de uso de negócios, eu só tenho ali as pessoas interagindo entre si para uma situação de negócio, né? Ou é uma compra, uma emissão de nota fiscal, ou é um recebimento de um produto, ou é uma venda, ou é uma manutenção, ou é um pedido, ou é, né? Já no caso de uso do sistema, é uma situação de uso do sistema, né? Ou o sujeito vai emitir um bilhete, ou ele vai fazer um pedido no sistema, ou é sempre uma operação que está sendo feita no sistema, tá? Então, é algo um pouco diferente, né? Porque nesse caso, no caso de uso de sistema, envolve o sistema de alguma forma, tá certo? Pode até haver o negócio em si, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, né? Se você tem, imagina que você é o operador de caixa de uma padaria, né? Você está lá no caixa da padaria e você está fazendo uma venda, né? Você está participando de um caso de uso de negócios, então tem o sujeito ali está fazendo o pagamento na padaria, tá certo? Se você estivesse fazendo um caso de uso de negócios, você pode descrever esse caso de uso de negócios ali com a pessoa recebendo dinheiro, etc e tal, né? Mas se você quer descrever o caso de uso de sistema, vai ser diferente, porque agora o sujeito está clicando nos botões do sistema, né? Para inserir os dados, tá certo? Então é diferente, tá? Então a gente tem que imaginar que o processo é diferente, né? Por exemplo, num caso de uso de negócios, o cliente está pagando para o caixa, né? Mas o cliente não está interagindo com o sistema. Quem interage com o sistema é só o caixa da padaria, né? Só o caixa da padaria que clica no sistema, tá certo? Então a gente tem que pensar, olha, quem que está interagindo com o sistema, né? É ele que está interagindo de fato com o sistema, então é ele que vai entrar com dados no sistema, tá certo? Então a gente tem que pensar dessa maneira para poder fazer o caso de uso desse sistema, tá certo? É isso que vai ser importante no final das contas para a gente poder descrever
o caso de uso de sistema, né? Então a gente não pode confundir o caso de uso de negócios com o caso de uso de sistema, porque são coisas diferentes. Eles são parecidos, mas eles são distintos, tá certo? Não são exatamente a mesma coisa, tá? Bom, aí tem os diagramas de casos de uso, né? Esses diagramas, eles mostram os atores e os casos de uso junto com seus relacionamentos, né? Podem existir relacionamentos entre atores, relacionamentos entre atores e casos de usos e relacionamento entre casos de uso, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né, onde nós temos aqui um diagrama de casos de uso mostrando aí alguns exemplos aqui de atores e casos de uso. Então, por exemplo, nós temos aqui um ator administrador que participa aqui de um caso de uso chamado cancelamento de conta, tá certo? Um outro ator chamado usuário autenticado que participa de um caso de uso chamado login no sistema. E um outro ator chamado usuário não autenticado que participa de um caso de uso chamado criação de nova conta, tá certo? Então olha que interessante, né? O usuário não autenticado só vai ser capaz de criar uma nova conta. Então, eu sou um usuário não autenticado, a única coisa que eu consigo fazer é criar uma nova conta, tá certo? Aí, olha, um usuário autenticado consegue fazer login no sistema, tá certo? Então, por outro lado, um usuário autenticado é também um usuário não autenticado, ou seja, ele herda de um usuário não autenticado. Então, ele faz tudo que um usuário não autenticado faz também. Então, ele também consegue criar uma nova conta, tá certo? E, por sua vez, um administrador faz tudo que um usuário autenticado faz também, ou seja, ele também consegue fazer tudo que um usuário autenticado faz, tá certo? E aí, olha que interessante, né? O login no sistema inclui a autenticação, tá certo? E a autenticação estende a autenticação por token, né? E o cancelamento de conta também inclui a autenticação, tá certo? Então a gente mostra aqui vários detalhes diferentes aí que esses casos de uso eles vão incluir ou estender outros casos de uso, tá certo? Então tem vários tipos de relacionamentos aqui que são mostrados nesse diagrama de casos de uso, tá certo? Então, lembrando que cada caso de uso é o quê? É uma história, né? Então, um login, ele precisa de uma autenticação, tá certo? Então, o que é uma autenticação? Uma autenticação é um processo por meio do qual eu preciso me autenticar, né? Me autenticar pode ser feito de várias maneiras. Uma delas, por exemplo, pode ser por meio de um token, né? Um token pode ser, por exemplo, um password, tá certo? Ou pode ser outro tipo de autenticação, né? Pode ser uma autenticação por meio por exemplo, uma digital. Poderia ser um outro mecanismo de autenticação, né? Enfim, né? São maneiras diferentes por meio do qual eu poderia estar fazendo uma autenticação, né? Outro detalhe de notação que tem aqui, né, em UML, né, se vocês olharem aqui um caso de uso, normalmente ele é uma oval, né?
Essa oval com essa barrinha cortada, ela significa um caso de uso de negócio. Então, observem, né? No caso de cima ali, nós temos um caso de uso de sistema, porque está sem a barrinha, tá certo? E embaixo, como eu tenho a barrinha cortada, nós estamos falando de um caso de uso de negócio, né? Então, embaixo eu tenho um ator de caso de uso de negócio. Reparem que o ator também está com a barrinha cortada aqui, né, no rosto ali. E o caso de uso também está com a barrinha cortada. Então é um ator de caso de uso de negócios, e o caso de uso é um caso de uso de negócio. E em cima, que está sem a barrinha cortada, é um ator de caso de uso de sistemas, e o caso de uso é um caso de uso de sistema. Tá? Outro detalhe de notação é com relação à setinha, tá certo? Reparem ali que no caso de cima, né, o ator ele tá a setinha sai do ator e entra no caso de uso, e depois sai do caso de uso e vai para o outro ator, né? Isso significa que aquele ator da esquerda é quem inicia o caso de uso, ou seja, ele que começa o processo do caso de uso, e o outro ator ele é envolvido posteriormente no caso de uso, né? Lembrando que o caso de uso envolve uma sequência de ações, né, que envolve uma interação, né? Então, nesse caso daí, é o ator da esquerda que inicia essa interação, e o ator da direita ele é envolvido posteriormente, tá certo? Vamos imaginar, por exemplo, que esse caso de uso aí fosse um caso de uso, por exemplo, que envolvesse uma relação comercial. Quem iniciou essa relação comercial foi o caso de uso da esquerda, tá certo? O ator da esquerda, né? O ator da direita foi envolvido posteriormente, tá? No caso de uso de baixo, não há informação sobre qual ator inicia o caso de uso, tá? Porque não existe uma seta indicando qual deles que iniciou, certo? Então é outro detalhe da notação do ML, tá certo? São pequenas sutilezas que o ML permite discriminar, tá? Um outro detalhe também interessante é o include e o extend, né? Existe essa questão da inclusão e da extensão. Os casos de uso, nos diagramas de caso de uso, ele permite você incluir um caso de uso a partir de outro, né? Lembrando que um caso de uso é uma descrição de uma interação, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, você tem aquele caso de uso principal, e você pode ter pontos de inclusão e pontos de extensão, e aquele include lá é um caso de uso que está sendo incluído. No caso da direita ali é um caso de uso que estende o principal. Uma extensão é uma alternativa, ou seja, nem sempre ele vai acontecer. Uma inclusão é uma coisa que sempre está sendo incluído, né? E aí então essa extensão ela pode acontecer ou não em algumas situações, né? E aí você tem o ponto onde acontece essa inclusão ou a extensão também, que pode ser colocado ali no caso de uso principal ali que está sendo indicado, tá certo? O detalhamento do caso de uso é uma descrição formal ou informal das atividades realizadas por cada um dos atores para que o caso de uso se consolide. Essa descrição ela pode ser informal, por exemplo, um texto em linguagem natural, ou ela pode ser uma descrição formal, tá? Essa descrição formal ela pode acontecer na forma de um diagrama de atividades, que é um outro diagrama OML, ou na forma de um diagrama de sequência, que também é um diagrama OML, né? Normalmente isso é feito
na forma de um fluxo principal, que é o fluxo principal do caso de uso, e depois se descrevem fluxos alternativos, né, que podem ocorrer ou não, e que vão descrever situações alternativas que seriam situações extraordinárias aí do caso de uso. Tá? Então aqui nós temos um exemplo para mostrar como que isso poderia estar acontecendo. Né? Então, esse aqui é um exemplo de um caso de uso de um pagamento de conta. Né? Esse aqui é o fluxo principal de um pagamento de conta. Eu vou tentar mostrar isso aqui. Tentar mostrar isso aqui com um pouco mais de. Aqui, vou tentar mostrar aqui. Vou mostrar um pouquinho mais de detalhe aqui para vocês tentarem entender isso aqui um pouco melhor. Tá aqui uns 220% aqui. Acho que aqui dá para enxergar melhor, talvez. Ou 230%, vamos ver. Assim. Vou botar 240 aqui, vamos ver. Ainda está um pouco pequeno, né? 250, acho que aqui tá bom. Né? Então, ó, tentei observar aqui, olha. Eu tô... Acho que o ideal seria mais um pouquinho, né? Opa, ficou de gás. Vou pôr 260 aqui, acho que fica mais fácil. Aqui, ó. Então, ó. Vamos tentar imaginar aqui, ó. Aqui. 280, aqui, né? Ó. Acho que 300 fica mais fácil de enxergar. Aqui. Ó. Então a coisa começa aqui, ó. Eu venho aqui o meu usuário, né? Ele vai selecionar a opção pagamento de contas, tá certo? O sistema está na tela principal e o usuário seleciona a opção pagamento de contas. Né? Aí o sistema abre a janela de pagamento de contas. Né? O usuário insere os dados, ele clica OK, o sistema abre a janela de password, o usuário insere o password, o sistema verifica o password, o sistema efetua o pagamento da conta, o sistema fecha a tela de password e fecha a tela de pagamento de conta. Esse é o fluxo principal, tá certo? E aí tudo funcionou bem corretamente. Então, esse foi o fluxo principal de um como é que chama? De um pagamento de conta quando tudo corre bem, tá certo? Só que nem tudo vai correr bem, tá certo? Vai acontecer situações em que as coisas não vão acontecer bem, tá certo? E aí então a gente tem que inserir os fluxos alternativos, né? Então, por exemplo, aqui ele abriu a janela de pagamento de contas, aí eu vou inserir aqui uma opção, né? Essa opção aqui ele pode querer cancelar, tá certo? Ele pode estar inserindo dados, mas ele pode também solicitar o cancelamento, porque se ele quiser, ele pode estar inserindo dados aqui, eu posso ficar inserindo dados aqui, mas eu também posso em qualquer instante cancelar. Se ele cancelar, ele fecha a tela e vai embora. Ou eu posso ficar inserindo dados até o momento em que ele clica OK, aí ele vem, abre a tela do password. Aí aqui, nessa opção aqui também, ele está inserindo o password, mas também ele pode a qualquer instante solicitar o cancelamento, tá certo? Se ele solicitar o cancelamento, ele vai fechar a tela do password. Se ele solicitar o cancelamento, ele fecha a tela e vai embora também,
tá certo? Então, reparem aqui que nessa tela aqui eu inseri várias possibilidades aqui de fluxos alternativos, tá certo? Para que a qualquer momento eu pudesse cancelar o processo e ele poder desistir a qualquer instante e poder cancelar o processo e abortar o procedimento e desistir e ir embora, tá certo? Então, eu tenho que poder a qualquer instante aqui inserir esses fluxos alternativos para ele poder abortar o processo e cancelar, tá certo? Vocês percebem que aqui eu só coloquei o fluxo principal, né? Mas aqui eu fui inserindo os pontos todos para poder colocar os fluxos alternativos para ele poder ir desistindo, tá? Então, se eu não tivesse esses fluxos alternativos, o sujeito não poderia desistir, ele teria que ir até o fim preenchendo sempre os dados, mesmo que ele não quisesse, né? Ele não poderia errar, ele teria que estar colocando, se ele errar qualquer coisa no meio do caminho, ele tem que ir até o fim sem errar, o que é uma coisa problemática. Se ele errar o password no meio do caminho, não tem como ele abortar, tá certo? Então, ficaria uma coisa complicada, tá? É por isso que precisa ter esses fluxos alternativos aqui no meio do caso de uso, tá certo? Então, o caso de uso precisa ter esses fluxos alternativos por causa disso, tá? Bom, depois nós temos o quê? Nós temos a validação de requisitos, né? Depois que eu, então, fiz a especificação, né, fiz o detalhamento dos casos de uso com os fluxos alternativos, eu tenho o quê? Eu tenho a validação dos requisitos. O que é a validação dos requisitos? É a ratificação de que os requisitos, de fato, incorporam as necessidades do cliente, né? Por quê? Porque erros na especificação de requisitos podem ter custos elevados que direcionam todo o desenvolvimento posterior. E aí corrigir um erro de especificação ao final do desenvolvimento pode custar até 100 vezes o custo de um erro de implementação, né? Bom, e aí tem o quê, né? A questão da validade, né? Será que o sistema realmente provê as funções que o melhor suportam as necessidades do cliente? Né? A questão da consistência, né? Há conflitos entre os requisitos, da completude. Todas as funções requisitadas pelo cliente foram incluídas? A viabilidade de implementação dos requisitos dentro da tecnologia existente e o orçamento? E a questão da verificabilidade. Os requisitos são verificáveis? A gente consegue verificar se tudo foi realmente construído? Né? Bom, lembrando sempre o seguinte, né? Os requisitos vão mudar, né? O negócio pode mudar, um novo hardware pode ser introduzido, pode ser necessário interfaceamento com novos outros sistemas, as prioridades podem mudar, novas legislações ou regulamentações podem ser introduzidas, novos interessados podem introduzir novos requisitos ou modificar requisitos anteriores, podem haver mudanças no orçamento, tá certo? Então, nós temos que lembrar sempre que esse gerenciamento de mudanças nos requisitos ele é necessário porque os requisitos certamente vão mudar. A gente tem que estar preparado para essa mudança nos requisitos, né? Então, o gerenciamento de requisitos é necessário, né? O gerenciamento então deve lidar com novos requisitos como com mudanças em requisitos anteriores. E aí é necessário fazer o rastreamento das mudanças, tentar registrar quem efetuou as modificações, quando que as modificações foram registradas, qual a dependência entre os requisitos, as mudanças nos custos envolvidos e as ferramentas de suporte ao gerenciamento de requisitos precisam estar fazendo esse acompanhamento, tá? Bom,
Então, só para a gente resumir, né, de certa forma, viu, né, aqui na nossa aula de hoje. A gente colocou para vocês o que são requisitos, né, aquela ideia de que requisitos tem a ver com aquilo que o sistema vai implementar. Esses requisitos eles podem ser requisitos de usuário ou podem ser requisitos do sistema. Os requisitos do usuário têm a ver aí com o negócio que o usuário vai tá construindo. Vai estar ligado aí com a tal da análise de organização e métodos. Podemos estar usando ferramentas de modelagem de negócio para fazer essa análise. Do ponto de vista dos requisitos do sistema, nós temos os requisitos não funcionais e os requisitos funcionais. Para fazer a elicitação dos requisitos, nós podemos usar aquelas três técnicas, né? As entrevistas, a etnografia ou as histórias e cenários. Lá na especificação de requisitos, a gente pode tanto usar a linguagem natural como uma especificação estruturada, né? Com tabelas e formulários, ou nós podemos usar os casos de uso. Nos casos de uso, nós temos lá os diagramas de casos de uso que a gente mostrou para vocês. Nós vamos então fazer o levantamento de atores, os levantamentos dos casos de uso. Aí nós vamos fazer a estruturação dos casos de uso com includes e extends. Vamos fazer o diagrama de atividades, o fluxo principal, os fluxos alternativos. Falamos aí da validação dos requisitos, do gerenciamento de mudanças e requisitos, tá certo? Então, aí com isso, a gente, de certa forma, resume aí o escopo aí da nossa aula de hoje, tá certo? Então, só para a gente lembrar, a gente está falando para vocês aqui desse tópico que a gente chama de engenharia de requisitos. Esse tópico é um tópico que, quando a gente está trabalhando aí nessa tentativa de descobrir quais são os requisitos de um sistema, num sistema de grande porte, a gente estaria concentrado fazendo só isso, tá certo? No desenvolvimento incremental, isso daqui é feito durante o processo de desenvolvimento, durante um incremento de um sistema. A gente vai focar isso aqui para tentar projetar um pequeno incremento. E aí, a coisa mais importante aqui realmente é a gente tentar trabalhar, e isso aqui é uma coisa que eu vou tentar, nós vamos ter depois nas atividades práticas, nós vamos trabalhar um pouquinho nesse detalhamento de caso de uso. Então, nós vamos ter um exercício depois, mais para frente, em que vocês vão fazer principalmente um detalhamento de caso de uso com esse exercício parecido com esse, em que vocês vão fazer um fluxo principal e depois vocês vão ter que fazer aqui um fluxo alternativo. Então, eu peço que vocês depois deem uma olhada aqui com um pouco mais de cuidado aqui nesse conceito aqui de como que a gente pensa num caso de uso, né? Olhando aqui a ideia de ter o usuário e o sistema, né? Como que, né, vocês têm aqui um swim lane. O swim lane é cada um esses fluxos, né? Reparem que nós temos um fluxo aqui embaixo que é o usuário, e tem um fluxo aqui em cima que é o sistema, né? Então, o usuário faz alguma coisa, o sistema faz alguma coisa, significa, olha, o usuário está executando uma ação e aqui em cima o sistema está executando alguma ação, e a gente vai sempre pensar como sendo uma dobradinha, né? O usuário executa alguma coisa, o sistema executa alguma coisa, então é como se
fosse um diálogo, né? O usuário faz algo, o sistema faz algo, né? O usuário faz algo, o sistema faz algo. E nesse diálogo é que a gente consegue, então, descrever a interação entre o usuário e o sistema, né? E aí, com isso, então, é que nós temos o quê? Nós temos o caso de uso. É por isso que aqui a gente descreve o detalhamento do caso de uso, tá? Então, esse detalhamento aqui, nesse caso, é o fluxo principal. Nesse caso aqui, nós temos os fluxos alternativos, todos colocados aqui no mesmo diagrama. E depois vocês vão ter a oportunidade de estar fazendo esse exercício, né, no caso das atividades práticas, porque esse exercício aqui é o exercício mais importante aí para vocês terem um conhecimento de como que a coisa é feita no caso prático, tá? É assim que a gente especifica um caso de uso de maneira prática, tá? E não vamos fazer isso hoje, tá? Isso vai ser feito algumas aulas mais para frente, mas vocês vão ter uma oportunidade prática de estar pondo a mão na massa e vendo como que isso é feito. Isso aqui talvez seja o ponto mais importante aqui da aula de hoje, a aprender como fazer isso, tá? Então, assim, se tem duas coisas que eu acho que são importantes para vocês guardarem aqui dessa aula de hoje aqui, tá? 3 coisas, tá? Para ficar bem claro aqui para vocês, tá? A primeira coisa é essa distinção aqui entre requisitos não funcionais e requisitos funcionais, tá? Para ficar claro, a diferença entre requisitos não funcionais e requisitos funcionais é uma coisa importante que precisaria ficar claro para vocês, tá? Outra coisa que é importante aqui é essa ideia de caso de uso. Precisa entender, tá certo? O que é um caso de uso? Essa ideia de caso de uso como abstração de pequenas histórias narrativas envolvendo a interação entre um ou mais usuários, tá? Essa ideia de que a gente tem 2 tipos de caso de uso de negócios, caso de uso de sistema. Eu dei alguns exemplos aqui, depois prestem atenção, tentem dar uma olhada direitinho. Qual a diferença que tem entre o caso de uso de negócio, qual que é a diferença de caso de uso de negócio, caso de uso de sistema, é diferente, tá? Não é a mesma coisa, são 2 coisas bem diferentes, tá? Precisa entender bem a diferença entre caso de uso de negócios, entre caso de uso de negócio e caso de uso de sistema, são 2 coisas diferentes, pelo amor de Deus, não confundam, tá? São 2 coisas bem diferentes, vamos tentar entender a diferença entre elas, porque é importante entender a diferença entre elas. Então, essa é outra coisa importante que precisa focar, que é importante, tá? E a terceira coisa importante é esse negócio aqui do detalhamento dos casos de uso, tá? São as 3 coisas que são extremamente importantes que vocês entendam dessa nossa aula aqui, tá? Então, se é para guardar 3 coisas importantes dessa aula, então esse negócio, então, dos requisitos não funcionais, requisitos funcionais, como é que chama? Definição de caso de uso, o que é, a ideia de uma abstração de pequena história narrativa envolvendo interação, caso de uso de negócio, caso de uso de sistema e, por fim, detalhamento de casos de uso, né, com fluxo principal e fluxos alternativos, aprender a fazer isso aqui por meio de diagrama de atividades, tá? Não confundam também, tá, gente? Isso aqui é um diagrama de atividades, isso aqui não é um diagrama de casos de uso, tá? O diagrama de casos de uso é esse aqui, tá? Esse é o diagrama de casos de uso. Esse aqui é um diagrama de atividades que detalha o caso de uso. É um pouco confuso, mas de qualquer forma, é assim que funciona, tá bom? Então, com isso, esses são os pontos mais importantes aqui dessa nossa aula de hoje, que fica como uma espécie de um sumário para vocês entenderem tudo que precisa aqui
para entender esse negócio da especificação de requisitos. Porque com isso, vocês conseguem especificar os requisitos na forma de casos de uso. Porque para especificar um caso de uso, tá certo? Porque, não sei se ficou claro para vocês, porque um diagrama de casos de uso não especifica um caso de uso. Um diagrama de caso de uso especifica todos os casos de uso. E aí vocês vão pegar um caso de uso, ó, esse caso de uso, um caso de uso é que vai ser descrito na forma de um diagrama de atividades. Vocês entenderam? Então, um caso de uso, ele é detalhado num diagrama de atividades. Vocês entenderam? Então é assim, vamos lá. O sistema inteiro, vocês descrevem num diagrama de casos de uso. Então, vocês querem descrever o sistema inteiro descreve num único, pode ser um único, mas pode ser vários também. Mas normalmente vocês pegam o sistema inteiro, descrevem num único diagrama de casos de uso. Então, o diagrama de casos de uso serve para descrever o sistema completo. Tá? Sistema completinho, um único diagrama de casos de uso. E aí vocês pegam um caso de uso, porque cada caso de uso descreve uma funcionalidade do sistema. Tá certo? Então, por exemplo, eu vou ter um caso de uso. Pagamento de conta é uma funcionalidade. Tá certo? Uma funcionalidade. Um pagamento de conta. Esse pagamento de conta, ó, é esse caso de uso que está aqui. Que nesse caso aqui é só o fluxo principal. Mas nesse caso aqui, ó, é a funcionalidade completa. Tá certo? Então, a funcionalidade completa está descrita, está especificada nesse diagrama aqui. Vocês entenderam? Então, aí eu vou ter o quê? Cada funcionalidade vai ser descrita num diagrama de atividades como esse aqui. Tá ficando um pouco mais claro, gente? É assim que é. E aí o que acontece? A especificação completa do meu sistema vai ser o quê? Um monte de diagramas de atividades como esse aqui. Vai ser toda a minha especificação de requisitos. Tá certo? Assim que vai ser a especificação. Né? Se for por meio de diagrama de atividades, porque como vocês viram aqui também, né? Eu posso estar usando para fazer a especificação, eu posso fazer isso como linguagem natural, né? Como especificação estruturada ou como casos de uso. Como eu falei, casos de uso é uma das maneiras, que é a maneira mais popular que a gente usa para especificar os requisitos. Né? A especificação é o quê? É a formalização, né, da especificação do requisito que foi elicitado. Tá certo? A elicitação é a descoberta do requisito. Aí eu formalizo ele na forma de uma especificação. E aí eu posso especificar isso por meio de linguagem natural, por meio de especificação estruturada ou por meio de caso de uso. Se for caso de uso, eu vou colocar isso como? Por meio de diagrama. Normalmente vai ser como é que chama? Eu posso colocar lá um diagrama de atividades ou pode ser um diagrama de sequência também. A gente não colocou diagrama de sequência aqui, mas poderia ser diagrama de sequência também. Tá certo? Tudo bem então, gente? São diferentes maneiras da gente estar especificando, mas são maneiras que podem estar sendo utilizadas aí para a gente estar formalizando isso daqui. Tá bom? Gente,
Então, é isso, tá? A gente vai terminando a nossa aula de hoje por aqui, tá bom? E ficamos hoje por aqui e até a nossa próxima aula, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado.